E hoje nós vamos falar dessa graça uma vez mais. Estamos na exposição do livro do Evangelho de Marcos. Marcos, que conforme nós tratamos desde o início, trata muito possivelmente de registros de Pedro. E se nós pudéssemos dar outro nome a esse evangelho, seria o evangelho segundo ditou Pedro, muito provavelmente. Marcos ali, andando com esse santo homem de Deus, registra este texto maravilhoso. E hoje nós estamos na nossa 9ª mensagem sobre o Evangelho de Marcos. É uma exposição de todo o livro, de todos os 16 capítulos. E nessa 9ª mensagem, nós estamos encerrando o capítulo 1. Estamos hoje voltados para o capítulo 1, nos versículos 40 a 45. E eu quero convidar você que leamos juntos esse texto, que nos aponta tanto para aquilo que Deus faz, para quem Deus é, para a sua grande e infinita misericórdia. Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Amém. Senhor, por tua palavra te bendizemos. E hoje, nosso Deus, pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza na direção da tua vontade, Senhor, para que entendamos o que esse texto reserva para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos foi por muitos anos considerado como o Evangelho do servo. E é verdade. Jesus aqui se mostra como um servo. O tempo todo está servindo, fazendo milagres. O tempo inteiro está indo para lá e para cá, trabalhando muito. Mas é verdade também que este Evangelho mostra Jesus como rei, como aquele que está sobre todas as coisas, como aquele que tem autoridade sobre tudo. No capítulo 1, você percebe desde já a autoridade de Jesus sobre todas as profecias. E o maior de todos os profetas, João Batista, olha para Jesus e diz: não sou digno de desamarrar as sandálias deste que vem após mim. Jesus também mostra a sua autoridade real sobre Satanás, quando o vence na tentação do deserto. E ele mostra também a sua autoridade sobre o pecado.
Ele também mostra a sua autoridade ainda no capítulo 1, a partir do versículo 14, quando chega para 4 homens no meio do trabalho, no meio do expediente, e diz: agora vocês vão me seguir. E eles seguem. A autoridade de Jesus fica clara aqui, não é só um servo, é um rei que se fez servo, é alguém com toda a autoridade. A partir do versículo 21, você vai perceber Jesus tendo autoridade sobre os demônios, expulsando os demônios e fazendo-os calar. E eles perguntam: que é isto? Um novo ensino como autoridade com autoridade? E a partir do versículo 29, ainda nesse capítulo, você vai perceber uma vez mais a autoridade de Jesus. E agora a autoridade de Jesus é sobre uma enfermidade. E a enfermidade estava na sogra de Pedro. E naquela tarde, final de tarde, ele cura a sogra de Pedro e ele passa a noite adentro, curando pessoas, certamente na vizinhança de Pedro, curando e também expulsando demônios. A partir de agora, nós percebemos um encontro muito importante, porque é o encontro de quem não poderia se encontrar. Sim, é verdade. Os leprosos não podiam sair de um leprosário. Os leprosos tinham que ficar confinados. Eles não podiam viver socialmente. E agora, o rei, que se fez servo, abre o espaço para o encontro com um homem que ninguém queria conversar, com quem ninguém queria falar. E eu quero caminhar com vocês hoje aqui, mostrando as 2 esferas importantes que esse texto nos mostra. A primeira esfera que nós percebemos aqui é a esfera da miséria humana. E a segunda é da misericórdia de Deus. Repetindo, primeiro, vemos a miséria humana. Segundo, percebemos a misericórdia de Deus. Percebamos então a miséria humana que está no versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, diz o texto, que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Veja, a Bíblia conta algumas histórias de pessoas leprosas, sobretudo no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, 2 capítulos no livro de Levítico voltados exatamente para a questão da lepra. Se você abrir este livro e ir até o capítulo 13, você vai perceber que dos versos 1 ao verso 8, fala sobre como os sacerdotes deveriam examinar uma pessoa que tinha manchas suspeitas na pele. E àquela altura, qualquer mancha suspeita poderia ser chamada de lepra, não necessariamente o que conhecemos hoje como hanseníase. Qualquer uma mancha estranha poderia estar dentro dessa categoria. E neste mesmo capítulo, no capítulo 13, a partir do verso 9, você vê as diferenças que havia ou com que eram diagnosticadas essas enfermidades na pele. E como os sacerdotes podiam discernir entre a pureza ou a impureza de alguém, vendo o que eles estavam examinando. No capítulo 5 de 2 Reis, você também percebe a história de um homem chamado Naamã, e daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco dele, que ele era um general do exército sírio, um homem muito valoroso para o seu país, para a sua nação, e ele era um leproso, e nós vemos a história e a cura desse homem também. Antes disso, você percebe no livro de Números, no capítulo 12, a enfermidade da lepra também na irmã de Moisés, quando ela sai da presença de Deus leprosa, por conta de se voltar contra Moisés, o seu irmão, ou ter inveja dele junto a Arão. E você percebe ainda o rei Uzias, no 2º livro das Crônicas, no capítulo 26, sendo acometido de lepra, por conta
de uma desobediência já no final da sua vida, no final do seu reinado tão próspero, 52 anos reinando em Judá. Israel já tinha sido levado para o cativeiro assírio. E depois de quase 52 anos, Uzias morre leproso, e nós vemos a notícia disso em Isaías capítulo 6, dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. O fato é que alguém leproso, fosse um rei ou fosse um súdito, ele deveria estar fora do convívio. Ele era visto de fato como alguém impuro e completamente impuro. A lepra ou a hanseníase, como nós também conhecemos, nós a conhecemos não com a gravidade que era à época, porque à época isso era muito mais complicado, mas o fato é que o texto de Levítico, no capítulo 13 que mencionamos, capítulo esse que junto com o 14 falam os dois ali das condições dos leprosos e de como eles deveriam ser tratados. Esse texto diz nos versos 45 e 46, ouça, que o leproso que tem feridas vestirá roupas rasgadas. Então comece a perceber aí e a fazer uma leitura imaginativa de como esse homem chega a Jesus. Ele tinha que usar roupas rasgadas, diz o texto. O texto diz, ele também andará descabelado. Ele não poderia pentear o cabelo ou lavar o cabelo. Ele vai cobrir o lábio superior. E enquanto caminha pela cidade, se é que ele poderia fazer isso, em algum momento tivesse necessidade, ou tivesse descoberto isso, ele tinha que, tapando a boca, dizer, impuro, impuro. Ou seja, ele caminhava no meio dos outros até que chegasse ao leprosário caminhando, e enquanto caminhando dizia, impuro e impuro. E o texto diz, ele viverá só. Essa era a regra, pois a sua habitação será fora do acampamento. Ok? Percebe aqui que mediante ao que nós estamos lendo, aquele homem tinha pouquíssimas possibilidades de estar diante de Jesus. Eu estou certo que este homem, do texto em tela, olha para Jesus com muitas virtudes. E embora, querido e querida, nós entendamos que isso é impossível, mais uma vez, naquele dia, naquele encontro, o Senhor mostrou que para Deus nada é impossível. Os leprosos eram conhecidos como zumbis. Eles eram chamados de mortos-vivos. E curar um leproso era tão difícil para o contexto quanto ressuscitar um morto. Veja, tamanha a condenação dessa enfermidade sobre a vida das pessoas que estavam banidas do seu convívio. E a situação de um leproso era terrível, porque ele estava em um leprosário apenas esperando a hora da morte. Era um enfermo terminal, que sequer podia ser cuidado pela família. Pai, mãe, irmãos, filhos, ninguém poderia estar com ele. Ninguém poderia visitá-lo. Portanto, perceba, a lepra, que não era só uma questão dermatológica, era uma questão também sanguínea, e toda a esfera do corpo era tomada. Era também símbolo no Antigo Testamento da ira de Deus contra o pecado. E você vai ver isso na própria história de Miriam, por exemplo, e do próprio rei Uzias, que nós falamos há pouco. Quando nós olhamos, portanto, esse encontro, parece um encontro improvável. Jesus está caminhando e de repente vem um leproso. E certamente agora retorne à cena de Levítico capítulo 13, versos 44 e 45.
um homem vestido de trapos, um homem com roupas rasgadas, um homem descabelado, gritando impuro, impuro. Imagine o alvoroço naquela multidão. Imaginou? Não fica um. Por quê? Porque ninguém quer tocar o impuro e ninguém quer ser tocado pelo impuro. Doença contagiosa, ninguém deseja. E certamente aquele encontro é um encontro mais que inusitado. Perceba, querido e querida, que nesse homem aqui está o cenário, um retrato 3x4 da condição humana sem Deus. Grave isso na sua vida. É importante que a gente entenda que, embora a aparência de muitos que estão sem Deus, longe de Deus, não pareça terminal, e eu digo espiritualmente falando, a lepra do pecado está ali. O pecado é, de fato, uma lepra. E eu me lembro de uma música antiga, de um cantor chamado Jair Pires, não sei do tempo de quem possa ser aqui, além de mim e do irmão Newton, mas a música dizia: o pecado não dói. E repetia: o pecado não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado, porque o pecado não dói. Quem lembra? Obrigado. A lepra não era uma enfermidade que doía, mas ela degenerava e matava. A lepra, inclusive, trazia certa sensação de anestesia à dor do local, porque a coisa já estava tão necrosada, que os membros já iam se esfacelando de tal maneira que, sem perceber, aqueles membros já iam sendo perdidos. A música diz o seguinte: se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus e assim seria melhor, mas Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. Essa é a condição da lepra do pecado. E a música continua dizendo: o pecado é uma lepra que ao mundo contaminou. Em que sentido? A contaminação do pecado, meu querido, minha querida irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus, é uma contaminação que nos afastou da presença de Deus. Sim, é verdade. Jesus está diante da miséria humana, e não é só uma questão física ali. Estamos recebendo aqui o apontamento de que o homem sem Deus não teria condição alguma se não fosse o próprio Deus a recebê-lo, a ter a misericórdia diante de tanta miséria. E o pecado ainda está no homem. E ainda que não seja aparente esse pecado, o pecado condena à morte. E veja, é importante que a gente compreenda que a lepra na mão de alguém, apenas na mão, tornava impuro o corpo inteiro, tornava a pessoa toda imperfeita para o culto, tirava aquela pessoa do convívio, das cerimônias, da família, às vezes um membro apenas, e aquilo ia se alastrando. Quando nós olhamos para a humanidade, há aqueles que parecem que não estão tão leprosos assim com o pecado, porque parece que algumas partes de sua vida estão preservadas dessa degeneração, mas não se engane. A Bíblia aponta para uma degeneração completa do pecador diante de Deus. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6 diz o seguinte: ouça, toda a cabeça está enferma e todo o corpo está fraco, e não há coisa alguma sã, desde a planta dos pés até a cabeça,
há só feridas, contusões, chagas abertas, não foram exprimidas, nem tratadas com óleo. Está aqui a condição do ser humano sem Deus. E deixa eu avançar com você, porque Paulo também, falando aos Romanos, no capítulo 3, dos versículos 10 a 18, ele anuncia o estado do ser humano. Ouça, como está escrito, não há um justo sequer, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. E no versículo 23 ele anuncia, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mais uma vez, talvez você me diga, pastor, eu não sou isso tudo, eu não sou esse leproso todo que o texto está dizendo. Veja, apenas um dedo com lepra te afasta diante de Deus, te afasta da presença de Deus, te leva para fora da presença de Deus. E quando nós estamos tratando aqui da lepra, nós estamos tratando aqui daquilo que afastava aquele leproso do culto a Deus. Portanto, isto é um apontamento para a condição humana que foi afastado da presença de Deus por causa do pecado. Mas veja, o Evangelho não para aqui, embora ele comece aqui. O Evangelho começa com uma má notícia, e a má notícia é que você que se acha bom, você que se acha justo, você que se acha o melhor dos parentes, talvez o melhor dos alunos ou a melhor das pessoas, ainda assim, você diante de Deus está impuro. Que notícia! E sem essa notícia ninguém consegue chegar ao céu. Imagine que lá naquele leprosário tinha aqueles que já caíam aos pedaços, mas aqueles que ainda estavam começando o processo da degeneração, todos eles estavam condenados ao leprosário. A Bíblia informa, não sou eu que digo isso, a Bíblia diz que todos pecaram. O mais justo dos homens oferece a sua justiça diante de Deus e é visto como trapos imundos. E uma das visões de trapos imundos que Isaías traz são exatamente os panos de um leproso. Portanto, veja, este é o primeiro cenário, esta primeira esfera, a miséria humana. Quando você percebe como está não somente nossa nação, mas como estão as outras nações, pegue a mais desenvolvida que você achar na cartografia. Faça um tour para a nação mais desenvolvida que você tiver notícia. E você vai desembarcar. E você vai dar de frente com belezas naturais, é fato. Você vai dar com um povo civilizado, é verdade. Mas cave mais fundo e você vai ver a podridão do pecado na raiz. Você vai perceber que o orgulho é o mesmo. Você vai perceber que sim, de repente lá, o filho pródigo come a lavagem de garfo, faca e guardanapo, mas come lavagem. Sim, é verdade. É possível que o leproso, em lugares mais ricos e requintados, consiga dar uma penteada no cabelo, ou quem sabe trocar a roupa, mas embaixo é tudo lepra. Vocês estão compreendendo? A miséria humana. Isso serve em duas direções. A primeira é que se você entra aqui sem Deus, se você entra enganado pela religião,
Se você acha que apenas vir a cultos, ou fazer as suas penitências, ou fazer as suas obrigações religiosas, isso vai te purificar diante de Deus, pode esquecer. Há apenas um que faz isso, é Jesus Cristo. E a segunda direção é para todos aqueles que já receberam do perdão de Deus, mas teimam em enxergar o leproso como curado. E temos falado isso aqui. Não há ninguém tão bom que só precisa entrar para a igreja. Essa pessoa não existe. Todos pecaram, todos estão com a lepra do pecado e todos carecem da graça de Deus. Portanto, o primeiro cenário é da miséria, mas há um segundo cenário, um segundo momento, e a segunda esfera que vemos aqui, depois da miséria humana, é a grande misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos a compaixão de Jesus. Verso 41 diz: Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão. Opa, isso aqui é importante. Enquanto todos estavam retirando a mão, enquanto todos estavam correndo, Jesus se aproxima e estende a mão. Veja, já temos um movimento diferente aqui, porque nós temos alguém de joelhos, nós temos alguém prostrado, nós temos alguém reconhecidamente leproso, sabendo que muitos poderiam apedrejá-lo em público por ter saído de um ambiente infringindo todo o protocolo sanitário e cerimonial que a lei exigia à época. Mas ele arriscou tudo. Ele está diante de Jesus. E resultado disso é que nós percebemos que Jesus estende a sua mão. Mas veja, o texto diz que Jesus está movido pela compaixão. Essa palavra compaixão, no original, é orgizomai, que ela pode ser traduzida, e certamente deveria ser traduzida por ira. E o que tem a ver ira com compaixão? Por que está sendo traduzido com compaixão aqui? Porque este tipo de compaixão traz uma indignação profunda contra aquilo que é o mal. A ideia aqui é que a compaixão de Jesus foi tão grande, e Jesus não olha com ira para aquele leproso, mas olha com ira para a situação daquele leproso. Uma santa ira da parte de Deus está ali agora em ação. E você sabe que todas as vezes que alguém decide fazer algo contra o mal, todas as vezes que alguém decide fazer algo em favor de alguém, pela injustiça ou por qualquer outra coisa semelhante, ele não fará sem que antes ele tenha uma santa indignação. A justiça é a indignação contra o mal, não é verdade? Portanto, essa compaixão aqui é de uma santa ira, que agora o Senhor Jesus dirige contra o mal. E veja que Jesus não está sendo sentimentalista aqui, muito pelo contrário, ele está mostrando que está interessado em destruir o mal, e que um dia o julgamento do pecado será feito. E nesse momento percebemos a compaixão de Jesus tocando naquele homem. Enquanto outros estavam correndo, Jesus estava estendendo a mão para tocar naquele homem. Percebe aqui que vemos a compaixão, mas nós vemos também a soberania de Jesus sobre a própria lei. Como falei há pouco, os protocolos sanitários, os protocolos cerimoniais, eles estão sendo quebrados aqui. E Jesus não se melindra com ele, porque o texto diz que Jesus o tocou e disse: eu quero que você fique limpo. E o texto diz: fica purificado. Só para que você entenda, meu querido e minha querida, um ritual de purificação como esse que era exigido deste homem,
exigiria, no mínimo, uma viagem para Jerusalém e uma hospedagem de 8 dias por lá, porque todo o processo durava esse tempo todo. Jesus agora está fazendo tudo isso com um toque, porque Ele está soberano sobre a lei. E Jesus está mostrando aqui que não é pela lei, mas é pela misericórdia e pela graça. E nós vemos aqui a sua compaixão, nós vemos a sua autoridade e soberania sobre a lei, mas nós vemos também, mais uma vez, a sua autoridade sobre a enfermidade. O verso 42 diz: imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Agora veja, o texto não diz que somente ele ficou curado, mas ele ficou purificado. E veja, aqui ele está recebendo da misericórdia de Deus o fato de ter ficado limpo fisicamente, mas ele ficou também limpo cerimonialmente, e ele ficou limpo também socialmente. Eu quero dizer o que significa isso. Primeiro, ele ficou limpo fisicamente, ele recebeu do conforto físico, ele recebeu da alegria de olhar as suas mãos, olhar o seu corpo e ver-se curado. Essa é a bênção física, a limpeza física que ele recebeu. A segunda limpeza foi a limpeza social. Socialmente agora, ele podia conviver. Imagine a alegria desse homem. Jesus falando para ele ir a Jerusalém e ele querendo falar com seus parentes, falar com seus amigos, com seus irmãos. Imagine, se isso fosse hoje, ele tiraria fotos e colocaria nas redes sociais. Ele diria a todos. Esse homem agora estava livre para ir e vir. Ele chega leproso, mas sai curado. Agora veja, a roupa dele não combina mais com seu corpo. O penteado dele, se é que podemos dizer assim, não combinava mais com o seu rosto feliz. Não é assim que Jesus faz com a gente? Quando Jesus muda a nossa vida, meu irmão, minha irmã, quando o Evangelho entra no nosso coração, as coisas antigas não combinam mais com a gente. Portanto, não é uma questão que o Evangelho proíbe você de fazer isto ou aquilo. Não. Você só não sente alegria nas coisas antigas, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, não é que você não pode, mas é que agora não te convém. Você poderia, mas não quer. Você poderia, mas não é dominado por essas coisas mais. Agora o passado não combina com aquilo que Deus vai fazendo na sua vida. E ele ainda é esse misto de por dentro e por fora, um trabalho constante da parte do Senhor. E ele fica também puro cerimonialmente. Por quê, gente? Porque agora ele podia prestar o culto dele. Veja o que diz aqui. E advertindo-o severamente, Jesus logo mandou embora dizendo: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ou seja, aquele homem que não podia sequer pisar fora do leprosário, agora ele pode entrar no culto. Jesus habilitou aquele homem para o culto. Jesus agora age de tal maneira na vida daquele leproso, e agora não é mais leproso, daquele homem curado, que agora ele pode comparecer entre os outros, apresentando seu próprio culto, diante do sacerdote da época. Não é assim que Jesus faz com a nossa vida? Quem de nós aqui podia prestar culto a Deus? Ninguém. As nossas mãos estavam sujas. Nós estávamos condenados no pecado. Diante de Deus éramos impuros dos pés à cabeça. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E não há nada mais poderoso
do que o sangue de Cristo Jesus. Na lepra do pecado, meu irmão, minha irmã, querido e querida, não tem filosofia que possa vencer, que possa curar. Não tem qualquer tipo de tratamento médico que possa alcançar e curar a alma da sua lepra. Não há terapias que possam resolver. Apenas o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. E nós somos habilitados para cultuar a Deus, para cantar a Ele, porque agora nós recebemos da parte dEle a salvação, a misericórdia. E o texto diz que ele, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Aquele homem não pôde se conter. Imagine, você é leproso, de repente não é mais leproso. E aquele que te curou disse, não fale nada. É a mesma coisa que você dizer para a criança, não põe o dedo na tomada. Como 2 e 2 são 4, um dia ela vai colocar o dedo lá. Esse homem está tão feliz, esse homem está tão radiante, que ele começa assim a falar das coisas de Deus. Ele começa assim a falar daquilo que Deus fez na sua vida. E eu quero, diante de tudo aquilo que nós falamos, aplicar para o nosso coração esse texto. E nós temos, pelo menos, 3 maneiras de aplicar esse texto para a nossa vida. E a primeira, sem dúvida, é, diante da miséria do pecado, pecadores precisam correr para Jesus. Diante da miséria do pecado, pecadores precisam correr para Jesus. Deixa eu lhe dizer, o Evangelho, hoje, não é a mensagem de que Deus cura leprosos fisicamente. Embora Deus continue poderoso para curar aquilo que Ele quiser curar. E nós cremos que Ele possa fazer isso quando deseja fazer. Hoje, percebendo que, como que sombra do Antigo Testamento, hoje a realidade que é Cristo, o Evangelho de Cristo veio para os pecadores, para purificar o coração daqueles que não têm qualquer habilidade diante de Deus. Portanto, o Evangelho, ele cura a sua vida a partir do momento em que ele tira a sua alma das fileiras do inferno. Imagine que nós temos aqui um portfólio enorme, uma lista enorme de muitas coisas. Todos nós somos muitas coisas, tá certo? Todos nós viemos ao Evangelho não para deixar de ser o que éramos, porque todos nós estávamos perdidos em categorias distintas, mas todos éramos perdidos. E quando o Evangelho chega, o Evangelho nos traz para a luz, e agora a luz vai entrando na nossa vida. Portanto, quando você busca Jesus, você não busca Jesus para parar de beber, para parar de fumar, para parar de se drogar. Você busca Jesus porque sua alma está perdida, e quando Ele salva a sua alma, Ele vai lhe ajudar na caminhada contra todos esses pecados. Quando você acha que o seu problema é só um problema, então sua alma continua perdida. Quando alguém, por exemplo, vem para Cristo porque o seu casamento está na berlinda ou a sua saúde não vai bem, o dia que o casamento estiver melhor e o dia que a enfermidade for embora, Cristo não fará mais sentido para a sua vida. Mas olhe para Jesus como aquele que cura a lepra do pecado da sua vida. Como aquele que lhe tira da condenação. Porque a Bíblia diz, como falamos aqui, que nós pecamos e todos pecaram. E todos nós, impuros que somos desde o nascimento,
jamais poderíamos ter a salvação se não fosse Jesus estendendo a sua mão para nós. Portanto, diante da miséria do pecado, você deve correr para Jesus. Por vezes o problema dos relacionamentos, gente, não é a falta de dinheiro. Às vezes o problema dos relacionamentos não é uma casa melhor. O problema, muitas vezes, é o pecado, é o orgulho. E isso quem cura é Jesus. E Jesus vai tirando a lepra da nossa vida. E veja, Ele cura a lepra do pecado e Ele vai mudando as nossas roupas. E agora eu não estou falando de roupa que você veste agora, fisicamente. Eu estou falando das vestes de justiça que nós recebemos de Jesus. E você sabe que antes, se nós tivéssemos de falar com Deus, nós estávamos impuros como leprosos. Mas salvos por Jesus agora, nós estamos com as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós podemos cultuar. Portanto, veja, a lepra exigia um cerimonial, exigia sacrifícios, e Jesus fez o sacrifício por nós. Mais uma vez devemos recorrer a 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não só curar a lepra, mas tirar toda a feiura do pecado da nossa alma, da nossa vida. Ele tira os nossos trapos de imundície e nos dá vestes de justiça. E eu quero fazer alusão aqui, a essa altura, de um leproso do Antigo Testamento. E o nome dele era Naamã. A história de Naamã, que é citada por Jesus em Lucas capítulo 4, no versículo 27, quando Jesus diz que no tempo de Israel havia muitos leprosos, mas somente um foi curado, Naamã, o sírio. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, o texto de 2 Reis, capítulo 5, diz que Naamã era comandante do exército do rei da Síria, um homem importante, diz o texto, e muito respeitado diante de seu senhor, ou seja, diante do rei da Síria. Por quê? Porque através dele o Senhor havia livrado os sírios, e ele era, ouça isso, um guerreiro valente, porém leproso. Grava esta cena. A história aqui é de um homem, de um general, com as suas armaduras, e ele não estava sob a jurisdição dos judeus, ele era um sírio, portanto ele não tinha que se vestir de trapos imundos, ele não tinha que despentear o cabelo, ele não tinha que gritar impuro, ele podia estar entre o povo, porque as suas armaduras e toda a sua indumentária ainda tapava-lhe as partes afetadas. E pela sua autoridade, ele era ainda muito respeitado. E o texto diz que por conta de uma incursão em Jerusalém, em Israel, veio uma menina, uma serva, e disseram que ela estava ali. E a menina disse que havia profeta em Israel. E ele foi até o profeta. E ele foi até Eliseu, que não lhe atendeu na porta. Mandou também um servo. E disse para esse homem importante que ele deveria se banhar 7 vezes no rio Jordão. Quem já leu a história conhece. E um parêntese aqui. O que eu já vi de atrocidade, de sandice, em cima desse texto, de gente indo a rio, a Jordão e mergulhando simbolicamente. Eu já vi gente até mergulhando em rio de lama, coisa terrível, achando que Deus está mandando fazer isso hoje. Veja, fecha parêntese. Que grandes problemas são causados com a interpretação errada da palavra de Deus. Que escravidão.
Mas o fato é que Deus disse para ele, através do recado do profeta, que ele deveria se banhar 7 vezes. Ele fica chateado porque Rio Jordão não era lá essas coisas. Ele ainda diz, poxa, eu tenho tantos rios melhores, eu não podia pelo menos ir lá? E alguém disse para ele, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria? Então faz o que é fácil. E a Bíblia diz que ele mergulha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, e na 7ª vez ele sai com a pele como de criança. Deus mostrando o seu poder ali para aquele homem. Mas por que ele é importante para nós aqui? Porque se você tomar o general sírio leproso, com as suas armaduras, guerreiro valente, porém leproso, ele em nada se difere do leproso da nossa história. Porque um está cheio de roupas bonitas, imponentes, e o outro está maltrapilho. O outro está certamente com um capacete imponente na sua cabeça, e o outro está com a cabeça descoberta e com seus cabelos despenteados. Um é respeitado pelos homens, o outro é visto como impuro pelos homens, mas os dois precisaram do Deus de Israel para que a sua lepra fosse curada. É disso que nós estamos tratando aqui. O Evangelho cura pessoas sem mirar na conta bancária quem você é, o que você faz, o quanto você é respeitado pelos homens, porque o Evangelho vai alcançar você pela miséria da sua alma e não pelas vestes que você consegue esconder as lepras do pecado. Portanto, diante da lepra do pecado, diante da miséria do pecado, corra para segunda aplicação, agora para a igreja de Cristo, como filhos de Deus em Cristo, nós devemos buscar esse tipo de compaixão aqui. Jesus transforma essa compaixão em ação. Todas as vezes, querido e querida, que nós percebemos a miséria, e a miséria se tornou simples demais para nós, é porque nós perdemos o choque do Evangelho. Essa semana estávamos conversando aqui, eu e Silvio, falando das coisas da igreja, e entre outras, eu estava relatando que quando era mais jovem, mais garoto, almoçava assistindo RJTV. Quem é do Rio de Janeiro sabe que RJTV é um filme de terror, tá certo? Só tragédia, sangue para tudo que é lado. Tem um jornal, não sei se ainda é esse jornal lá, chamado O Povo. Se você torcer, sai sangue. Ele disse para mim, isso não fazia a menor diferença. Mas de repente isso começou a saltar aos meus olhos, isso começou a sensibilizar minha alma. E eu me sinto mal diante dessas coisas. Perceba. Pode ser, querida igreja, queridos irmãos e irmãs, que o volume de pecado que esteja ao nosso redor, que o volume de miséria esteja cauterizando o nosso coração para que nós não sintamos a compaixão que Jesus sentiu. O pecado não nos ira mais. A miséria humana já não nos choca. E nós precisamos pedir a Deus perdão sobre essas coisas. Nós precisamos pedir a Deus, nesse caso, um coração que sente o que Jesus sente. No texto de Mateus capítulo 9, vai mostrar que Jesus, quando via as multidões, ele sentia compaixão porque via como ovelhas que não têm pastor. Essa palavra compaixão, ela também tem um sentido de remover as entranhas. É aquele momento que você perde a fome. Já viu quando você está para comer e vem uma notícia que você diz, agora não, é aqui agora. Eu preciso correr para isso. Alguém que está sofrendo, algum mal que aconteceu, alguém que se acidentou, seja o que for. Ou quem sabe você está diante de uma cena tão chocante que aquilo revira o teu estômago e você não consegue comer. Veja, é claro, ninguém consegue viver assim 365 dias no ano. Mas será
qual foi a última vez que de fato as nossas entranhas se moveram como as de Jesus se moviam? Sim, é fato que por vezes vemos alguém no pecado e a nossa síntese é: ele precisa morrer. Isso não vale nada. Não era assim que Jesus fazia. Porque o ladrão da cruz olhou para Jesus e Jesus olhou para ele com ternura. Ainda que um não tenha sido salvo, aquele que olhou para Jesus com esperança recebeu graça e misericórdia. Precisamos, como filhos de Deus, imitar a compaixão de Jesus, e essa é uma aplicação boa aqui para nós como igreja. Terceira e última aplicação. Nós estamos em tempo de falar de Cristo, portanto, falemos. Vou repetir. Estamos no tempo de falar de Cristo, portanto, falemos. Deixa eu lhe dizer. Você lembra do leproso? O que Jesus disse para ele não fazer? Falar. Ele não podia falar. O que ele fez? Ele falou. O que Jesus mandou a gente fazer? E o que a gente faz? A gente não fala. Que coisa. Jesus disse: não fala, porque aquele não era o tempo ainda de ostensivamente Jesus ser conhecido. Tanto que Jesus teve que andar aí à margem desértica da cidade por conta daquilo. Mas ele falou mesmo assim. Hoje, Jesus diz: eu vos dei autoridade. Portanto, ide, pregai o evangelho a todas as nações, a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Veja, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu fico pensando, será que de fato nós temos ciência de que Jesus nos salvou da lepra do pecado? Porque todo ex-leproso fala que foi curado. Ou perdemos o choque da cura? Compreende que a boca fala do que o coração está cheio? Ei, compreendeu isso? Percebeu que o estar calado nesse momento é não ter o que dizer porque o coração está vazio? E talvez o coração esteja cheio de outras coisas, de outras prioridades. Quem sabe você esteja preocupado ou preocupada com a sua forma física mais do que com a salvação das pessoas. E talvez você frequente mais a academia por causa do seu corpo do que para a salvação daqueles que estão lá. Quem sabe você está na faculdade mais para trazer os recursos intelectuais, o capital intelectual, a sua expertise no seu trabalho, do que necessariamente ser um agente da graça, um embaixador da parte de Cristo. Mas não deveria ser assim. O que nós percebemos é que o choque do Evangelho, o choque da graça, nem sempre alcança os corações. E eu quero ser otimista. Quero ser otimista tentando imaginar que a esmagadora maioria das vezes que isso acontece, são crentes de fato que são negligentes. Isso não é um bom cenário. Porque o outro cenário é ainda pior. São prosélitos. São de fato aqueles que ainda ou que já se sentam junto aos santos, junto à igreja, junto àqueles que de fato foram salvos, mas nunca experimentaram a salvação. Ou seja, se você de fato não fala de Jesus, comece a questionar a sua fé. Porque todo aquele que foi salvo por Jesus, abre a sua boca e fala do que recebeu. Portanto, nós não temos somente a alegria de termos sido salvos, mas nós temos a ordem que Jesus nos deu: falem. Fala em todo tempo. A graça de Deus, querido e querida, nos alcança
nesse tempo, a misericórdia de Deus nos alcança nesse tempo, superando toda a miséria humana. E nessa noite, eu quero lembrar a todos nós aqui, e sobretudo aqueles que sabem que não estão salvos, que o Rei Jesus está hoje estendendo a sua mão, e Ele pode curar a sua vida. Ele pode curar de um jeito que ninguém cura. Porque não existe ninguém nesse mundo que esteja mais seguro do que aquele que está seguro nas mãos de Jesus. As lutas você vai enfrentar como todo mundo. As decepções, e vou lhe dizer, por vezes vai bater até uma tristeza na alma. Mas a questão é que Jesus não nos prometeu que nós não estaríamos tristes. Jesus nos prometeu que Ele nos daria o Espírito Santo. E aí nós podemos passar com consolo pela dor e pela tristeza. Portanto, nessa noite, assim como este leproso fez, entregue diante do Senhor o seu coração, o seu ser, a sua vida, as suas dores, as suas enfermidades. E eu estou certo que não houve qualquer coração contrito e quebrantado que Jesus não tenha estendido a sua mão. Que Deus nos abençoe nessa noite.